Palafitas às margens do Rio Casqueiro e nenhum sinal de saneamento básico. A Vila dos Pescadores é um dos lugares mais carentes de Cubatão, na Baixada Santista. A comunidade nasceu e cresceu na região de grandes indústrias do polo petroquímico. O vai e vem das marés convive ainda com a entrada e saída de grandes navios pela Baía de Santos. Alguns deles passam pelo Porto Organizado, o Porto de Santos, e seguem alguns quilômetros adiante até um terminal portuário particular. Esta é a paisagem na divisa entre os municípios de Cubatão e Santos, litoral paulista, região de estuário onde os manguezais prestam importantes serviços ambientais e também servem de berçário da vida marinha. É justamente neste ambiente, que tem ecossistema, que deveria ser preservado, que foi aberta uma cava subaquática. Mas o que é uma cava? Neste caso, uma cratera submersa que mede 25 metros de profundidade por 400 metros de diâmetro. E para que ela serve? Para empresas particulares depositarem sedimentos contaminados inclusive por metais pesados que são dragados do fundo deste canal, o Piaçaguera. As operações de dragagem e a disposição dos sedimentos na cava foram autorizadas pela CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. O empreendimento, com licença ambiental em vigor, trouxe à tona um antigo problema. O Piaçaguera foi considerado o canal mais poluído do estuário santista. No fundo dele está o chamado passivo ambiental da extinta Companhia Siderúrgica Paulista, a Cosipa, e da Ultrafértil. Passivo assumido pelas empresas que hoje compartilham o porto privado, a Uzi Minas e a VLI, que tem como maior acionista a Vale S.A. O químico e doutor em qualidade ambiental José Eduardo Bevilacqua é o assistente executivo da Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental da CETESB. Ele esclarece quais são os contaminantes encontrados nos sedimentos. Basicamente o que nós temos são compostos do tipo HPAs, policíclicas aromáticas, que são oriundas da atividade industrial, predominantemente da aciaria, dessa atividade do aço, né? E temos também alguns registros de alguns metais, como é o caso específico do mercúrio, que inspira todo o cuidado a esse respeito. A bióloga e oceanógrafa da Universidade de São Paulo, Silvia Sartor, que atua junto ao Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental Marinha da Baixada, analisa os riscos dos contaminantes. Metal pesado, ele acumula na cadeia trófica. Uma ostra que é filtradora, um mexilhão, acumula 100 vezes esse contaminante que vai para a coluna d'água. Uma pessoa que se alimenta disso, especialmente os pescadores que pescam, se eles não vendem, eles destinam à família o fruto da pesca deles, eles vão acumulando isso no sangue. E depois passa a ter câncer, problema neurológico. Esses poluentes são mutagênicos, ou seja, eles causam deformação em fetos. Onde a cava foi feita, não existe placa de sinalização. Flutuadores sustentam ao redor dela uma tela submersa chamada cortina de silt, que, segundo os técnicos, impede a passagem dos sedimentos para a água do estuário. Seu Claudir, pescador há 48 anos na região, por precaução, foi buscar outro lugar para trabalhar. Aquela área era a área que a gente pescava, né? Então, devido eles colocarem ali, então a gente fica sem ter lugares próprios para pescar, que é nosso ganha-pão. Né? Desde 2017, a cava recebe os sedimentos do Piaçaguera. A dragagem na região de estuário, constantemente assoreada, é necessária para garantir navegação segura de navios cada vez maiores. Fábio Savoia, gerente-geral de implantação de projetos de portos da empresa VLI,
explica que entre as soluções estudadas para a disposição deste sedimento, a cava se mostrou a mais viável. A gente tem uma questão de espaço físico para tratar esse material, a gente tem uma questão de espaço físico para dispor esse material e nós temos também a questão de quanto isso custa e quanto tempo vai levar. Com mestrado em Ciências Ambientais, Jeffer Castelo Branco é pesquisador da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, e é diretor da Associação de Combate aos Poluentes. O ativista ambiental entrou com uma ação popular e organiza um movimento social contra a operação da cava. O processo de dragagem já é um problema, né? Ele causa a ressuspensão dos contaminantes, ele solubiliza de novo na água, a água passa a ser um transporte a longo distância de resíduos, né? E a cava em si, ela é um problema, ela é um impacto ambiental. É uma draga mecânica que aspira o material como se fosse um aspirador, numa velocidade constante, baixa, e esse material é levado para uma cisterna dentro do navio, numa velocidade também controlada, e com isso você vai medindo a turbidez da água, vai medindo os parâmetros de controle, e você não verifica qualquer tipo de alteração importante na coluna d'água. No dia em que a equipe do Repórter Eco esteve no local, foi registrado que a dragagem feita no canal era a convencional e não a chamada ambiental, como estava previsto, segundo a CETESB. Isso foi uma intervenção pequena, teve essa solicitação, os volumes não passam de 50 mil metros cúbicos, são volumes muito pequenos, e realmente teve todo o acompanhamento, foi uma etapa muito curta de tempo, tá certo? Que não impactou o andamento da dragagem como um todo. Foi uma intervenção pequena, mas teve toda a anuência da CETESB, todo o acompanhamento, todo o monitoramento. O geólogo e professor do Instituto Oceanográfico da USP, Michel Maíques, defende outra solução para o sedimento dragado do Piaçaguera. Deveria se buscar uma solução tecnológica não na forma de uma cava subaquática, mas, por exemplo, um aterro industrial, um lugar confinado, né, um lugar em que o sedimento pudesse ser tratado, a despeito de volumes, a despeito de quantidades, né? O importante aí é observar que se trata de sedimento altamente contaminado. O Ministério Público Federal entrou no debate. Em 2017, recomendou à CETESB não autorizar a abertura da cava e nem conceder a licença. Segundo o procurador da República, Antônio Molina da Loia, o estudo de impacto ambiental feito em 2004 não apresentava a cava como a primeira solução e previa uma dragagem de até 12 metros no canal. Hoje, a draga atinge 14,5 metros e deve chegar a 15. Os Ministérios Públicos Federal e Estadual entraram juntos com ação cautelar. A Justiça negou o pedido de suspensão das atividades e um novo recurso foi impetrado. Para a da Loia, o aprofundamento do canal merecia um novo estudo de impacto ambiental, ou pelo menos um complemento. O estudo foi feito para um projeto de 12 e está sendo feito 15. E com 12 tinha sido aprovado dizendo que ia limpar. Agora, para limpar, precisa de 15. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é que, dragando até 15, você gera um volume muito maior de sedimentos. Então, se eles estão contaminados, você vai ter que colocá-los em algum lugar com segurança. E a opção mais segura do EIA não era numa cava subaquática. Onde era? Era em terra, em unidades de disposição confinadas, que teriam um monitoramento, inclusive perimetral, para você poder detectar se estava tendo algum extravasamento. Longe dos gabinetes e escritórios, a Vila dos Pescadores, que fica a 2 quilômetros da cava, parece passar despercebida. A líder comunitária reclama da falta de informação. Nós não somos contra o progresso, né, o desenvolvimento, mas queremos um desenvolvimento sustentável, sem tanta agressão à natureza. Isso é o que a gente mais pleiteia. Então, se esses produtos não são tão maléficos, por que eles se omitem de dar essas informações? Se faz bem, por que não divulga claramente?
Segundo a CETESB, no final de 2018, as atividades na cava serão encerradas e o local será coberto por uma camada de sedimento limpo. O risco de contaminação não existe. O que vai haver é um monitoramento constante da região, é claro, é a nossa obrigação de se ter um monitoramento e qualquer medida que tenha que se tomar vai ser tomada imediatamente.